Antônio Kraus. Boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje é um tema que todos nós já ouvimos falar sobre perispírito, não é? Todo mundo já ouviu falar sobre perispírito, mas o problema é que a gente sabe que ele existe, mas como é que ele funciona e como é que ele participa da nossa vida, do nosso dia a dia. Nosso perispírito, ele afeta o nosso dia a dia? A cola aqui em cima não, tá? Nós somos nosso perispírito, nós somos formados pelo nosso perispírito, nós somos moldados pelo nosso perispírito e estamos intimamente ligados, como dizem os espíritos, célula a célula com o nosso perispírito. E nós vamos ver o quanto que é verdadeiro esse fato. E é essa compreensão do perispírito que nos dá o entendimento dos fenômenos, daquilo que acontece conosco, dos mistérios que acontecem com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Como é que o nosso pensamento rege a nossa vida? Como funciona esse processo? A ligação entre o espírito e a matéria. Nós temos dois princípios completamente opostos. O princípio espiritual, o nosso espírito que é formado à imagem e semelhança de Deus, com a energia, e o nosso corpo físico. Isto aqui que nós estamos. Que todos nós aqui estamos. Como é que ele se liga um ao outro? Que princípio, que processo que faz com que o nosso espírito esteja ligado ao nosso corpo? Então nós vamos ver o seguinte: o espírito é completamente imaterial, por assim dizer, enquanto que o nosso corpo é absolutamente material. Nós vamos perceber que ao longo do processo de formação do nosso perispírito, que tem diversas camadas, esse princípio material, esse princípio espiritual vai se materializando cada vez mais, se ligando cada vez mais ao corpo físico e fazendo as comunicações e o direcionamento de toda a nossa formação, nosso corpo, e o processo da nossa vida, da nossa memória, das nossas lembranças, das nossas emoções, de como registramos tudo aquilo que acontece na nossa vida. O que é o perispírito? Na questão 93, Kardec pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta dos espíritos: envolve uma substância vaporosa para teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, espíritos. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. E Kardec, então, dá uma explicação mais detalhada, dizendo: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, a partir disso aqui, nós compreendemos que o nosso espírito está sempre envolto por esse perispírito, por esse corpo. Isso aqui é livro dos Espíritos, é a questão 93 do livro dos Espíritos. Segundo Emmanuel, na introdução ao livro Evolução em Dois Mundos,
ele mostra que desde os tempos remotos a humanidade reconheceu a existência de um organismo sutil, ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito era chamado de Ka para os sacerdotes, na Grécia era Eidolon, na evocação das sibilas, das profetisas, e ontem Paracelso designava-o como sendo corpo sidéreo, e não faz muito tempo foi nomeado como Somod nas investigações de Baraduc. Tanto Paracelso como Baraduc eram estudiosos do espírito e da espiritualidade e dos processos que eles, naquela época, não tinham a informação que nós temos hoje através dos espíritos. No livro Roteiro, Emmanuel diz que o perispírito é um corpo organizado que representa o molde fundamental da existência para o homem. Por isso os espíritos dizem que Joana de Ângeles, principalmente, que diz que o perispírito é o modelo organizador biológico. Ele dá a forma ao corpo que está se formando no momento da reencarnação. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, isso é, não está dentro dos conceitos genéticos que nós conhecemos, porque ele sofre a influência da espiritualidade e do próprio pensamento do espírito. Da estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então, o nosso perispírito depende fundamentalmente daquilo que nós sentimos, das nossas emoções. O nosso perispírito vai ser tão saudável como os nossos pensamentos são saudáveis. O organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. Então, o nosso pensamento dá forma ao nosso perispírito, principalmente quando nós estamos desencarnados, porque aí ele não tem a limitação corporal, a vinculação corporal física, ele está livre para tomar qualquer forma. Por isso os fatos, como a gente vê nos livros espíritas sobre a questão da zoantropia, quando o espírito toma a forma de um animal, porque ele vai pegar do registro passado da forma animal, porque ele se sente como um animal nas circunstâncias daquele momento. Vamos fazer aqui uma homenagem a um homem que certamente foi aquele que entendeu melhor o perispírito. Jorge André dos Santos. Dia 1º de fevereiro agora, fez 1 ano que ele desencarnou. Se vocês olharem as datas, com quase 101 anos. E, no entanto, até pouco tempo antes da morte dele, ele trabalhava, dava entrevista, pesquisava, era um trabalhador incansável. E é o conceito dele que nós vamos trazer aqui para vocês. Então, nós vemos aqui a estrutura fundamental do perispírito. Simples, não? Claro. Então, nós temos aqui no meio o nosso espírito. Olha só, se você olhar para mim, você vai ver aqui em mim tudo isto aqui. Porque eu estou aqui, acho eu pelo menos, não estou desdobrado, não estou nada, então eu devo estar aqui. Então, o meu espírito está aqui, o núcleo consciencial, o corpo mental, o corpo perispiritual, o corpo etéreo e o corpo material. Simples, não? Bem claro. Então nós vamos ver o seguinte, que conforme vai se aproximando da borda, cada camada dessa se torna mais material e mais vinculada ao nosso corpo físico.
Então, do pensamento e da vontade que é gerado pelo Espírito, essas camadas vão se interagir de forma a criar a minha aparência e a minha forma atual. Então, a primeira camada do nosso perispírito é a camada, aquela que está mais próxima do nosso espírito, é aquilo que nós conseguimos conquistar ao longo das nossas diversas encarnações, como espíritos que somos, como princípios espirituais que já fomos. Nós tivemos diversas encarnações, como mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal. E nós repetimos isso em cada encarnação. Porque o espírito, quando se liga ao óvulo fecundado, ele vai repetir todo esse processo do mineral, do vegetal, do animal, até chegar ao hominal. Se nós observarmos as fotografias dos fetos, nós vamos ver a extrema semelhança com animais. Nós, pessoas, homens, mulheres, temos uma formação muito próxima daquela dos animais, porque nós repetimos efetivamente o processo do nosso desenvolvimento espiritual. Então, a primeira camada, essa primeira camada que está mais próxima do nosso espírito, e que, segundo os próprios espíritos, dizem que nenhum desses espíritos ligados ao planeta Terra, lógico, fora Jesus, nenhum deles é capaz de dizer onde termina esse inconsciente puro e o espírito, porque é praticamente a mesma coisa. O que é esse inconsciente puro? É a área mais profunda da nossa consciência, é onde se situam as nossas aquisições permanentes do espírito, se confunde realmente com o próprio espírito. É onde estão gravadas as leis morais, os princípios das leis que Deus nos legou, e que nos faz diferentes dos animais. E arquivados os sistemas automáticos adquiridos pelo espírito nas sucessivas fases de sua evolução de simples ignorantes ao hominal. Nós pensamos, nós raciocinamos na hora de respirar. Nós pensamos, administramos, às vezes até sim, quando tomamos uma feijoada, para fazer a digestão, a gente tem que pensar seriamente o que vai fazer com uma feijoada. Mas, de uma maneira geral, nós não pensamos na nossa digestão. Por quê? São processos automáticos já adquiridos pelo nosso corpo. Ele não precisa pensar, são processos que já ocorrem naturalmente. É a nossa conquista, é algo que está líquido dentro de nós, sem brigas, porque nós já temos esse processo natural. Nós passamos então pelas fases de mineral, vegetal e animal, e dali, do nosso núcleo do inconsciente puro, junto com o espírito, é que surgem os comandos de evolução do ser humano. É ali que impulsiona aquilo que nós já adquirimos, que nos impulsiona para a perfeição. Porque as leis morais vão reger os nossos passos. Nós somos regidos pelas leis morais que estão gravadas no nosso perispírito. Nenhum recurso da psiquiatria ou da psicanálise, nada, regressão, nada disso atinge esse inconsciente puro. Ele é absolutamente blindado e protegido. Aí é a área espiritual, efetivamente. Então, essa é a primeira camada, aquela que está junto do nosso espírito. A segunda camada, essa já é uma camada extremamente problemática. Por quê? Vamos ler aqui. O inconsciente chama-se, dentro dessa classificação, o inconsciente passado. Esse inconsciente passado, na verdade, nada mais é do que os registros de cada encarnação que nós tivemos.
são trilhas, percebam que são trilhas como disco de vinil. Quem conhece disco de vinil ainda? Então, quando a gente coloca a agulha naquela trilha ali exata, você vai escutar aquela música, não é verdade? Vai trazer todas as lembranças, todas as emoções bacanas daquela música que você está ouvindo. Exatamente no nosso inconsciente passado, em cada trilha desta camada estão os nossos registros do passado. E nós podemos acessar e resgatar todos os pensamentos, emoções, imagem, a forma do nosso corpo, como nós nos apresentamos, tudo está gravado ali. Emmanuel, por exemplo, como um espírito já avançado, ele, embora tenha tido diversas encarnações posteriores a Jesus, ele foi pegar a aparência de Públio Lentulus lá atrás. Por quê? Porque para ele aquela imagem foi a mais significativa para ele, porque ele encontrou Jesus ali. Ele esteve frente a frente com Jesus. Então foi para ele a encarnação mais significativa, e por isso ele sempre se apresentou como aquele senador romano que estava lá na Palestina. Então, nesse inconsciente passado, onde estão sedimentadas as diversas encarnações passadas do ser humano, em cada faixa desse sedimento estão gravadas todas as características, sensações, sentimentos e lembranças de cada encarnação do espírito. E aí nós temos que lembrar que nós não trazemos apenas as boas lembranças do passado. Estão vendo esses pontinhos pretos? São, vamos dizer assim, os pontos de nó, os pontos de problema, os pontos que nós precisamos, ao longo das nossas encarnações, abordar e tratar. Muitas vezes, esses pontos energéticos vão trazer para nós os problemas, as dificuldades que vão se externar no dia de hoje. Então, como diz aqui, ali estão registradas tanto as vitórias como as derrotas vividas por aquele ser. Os traumas, os sentimentos mal resolvidos dessas vivências funcionam como pontos de energia, chamadas zonas de remorso. Cada ponto preto é uma zona de remorso. É aquilo que eu não consegui resolver do meu passado, que influencia o comportamento atual e define as necessidades e aspectos a serem trabalhados em uma encarnação. As terapias de vidas passadas, elas conseguem acessar essas camadas. Nós podemos acessar essas camadas muitas vezes por insights, por flashes do passado que muitas pessoas têm, só que tem um problema muito sério. Nós aqui, por exemplo, nós não incentivamos a questão da regressão ou da terapia de vidas passadas. Por quê? É necessário que aquele que faça isso tenha pleno conhecimento do que está acontecendo, de que forma pode trabalhar. Por quê? Nós vamos acessar algo do espírito que talvez a gente não tenha condições. Saiu o som? Não. Está baixo a água. Agora. Então, o perigo é que nós podemos ir e não voltar. Nós podemos chegar a essas zonas de remorso e não conseguir sair de lá, porque a pessoa que nos levou a esse lugar não sabe retornar. Então, nós precisamos ter um extremo cuidado, porque o acesso a esses pontos nos levam a contatos com algo que nós ainda não conseguimos resolver. E isso pode refletir diretamente com nossa vida atual.
porque nós estaremos aflorando algo que nós ainda talvez não tenhamos instrumentos para resolver. O terceiro núcleo consciencial é o inconsciente atual. Esse é o inconsciente que nós lidamos no dia a dia. É onde se registram as experiências atuais desta encarnação. É no inconsciente atual que se forma a maioria dos conflitos e complexos vindos do exterior, do consciente, da nossa vivência, e que posteriormente poderão ser devolvidas ou não sob a forma de neuroses e doenças psicossomáticas, por terem sido energias reprimidas por serem desagradáveis no umbral da consciência. Então nós não conseguimos lidar com algumas situações da nossa vida, nós jogamos para o nosso inconsciente, mas vamos ter que lidar com elas depois. Nós vamos precisar tratar delas. Contudo, todas as energias elaboradas, construtivas ou não, serão sempre absorvidos por essa zona do inconsciente e levadas em sua totalidade para departamentos mais profundos da psique. Talvez aí a gente faça o contato com uma daquelas zonas de remorso e tenhamos depois dificuldade de lidar com isso. Esse inconsciente atual, ele vai ter um fator, quando nós desencarnarmos, ele vai ser incorporado ao inconsciente passado, como mais uma trilha daquele disco, a trilha mais recente. Então nós estaremos terminando, fechando aquele livro, encerrando e gravando esse material para as nossas vidas posteriores, com as nossas vitórias e derrotas nessa existência. Então esse é o nosso núcleo consciencial e ele sempre está junto do nosso espírito. Em qualquer situação, mesmo que a gente venha a reencarnar em outros planetas, esse núcleo consciencial é o patrimônio do espírito. É aquilo que nós conquistamos ao longo das nossas existências. E aí, no processo de reencarnação, quando nós vamos planejar a nossa reencarnação, nós vamos fazer, através desse núcleo consciencial, do pensamento e da vontade do espírito, nós vamos projetar dentro daquela nuvem que cerca o espírito, nós vamos projetar um novo corpo, uma nova experiência reencarnatória. Então, vamos formar aquilo que é o projeto, a ideia fundamental, mental, é apenas aí a referência do espírito do que ele precisa enfrentar nesta encarnação que ele vai passar. Então, o corpo mental é a projeção do pensamento e da vontade do espírito de resgatar os erros do passado através da reencarnação. Aquilo que eu disse, o espírito, através daquele inconsciente, do inconsciente profundo, do inconsciente puro, ele vai fazer com que haja um movimento de resgate e de crescimento através de uma nova encarnação. Os traumas do passado funcionam como filtros que determinam as características físicas que o espírito terá dessa encarnação. Então, terei tendências a fazer alguma coisa, porque aquele trauma dá a necessidade de eu resgatar através de uma doença, de um problema, de uma limitação ou de uma capacidade que eu preciso trabalhar. O corpo mental servirá de modelo para o corpo perispiritual. O nosso corpo perispiritual que aparece nas materializações, tudo é um estágio posterior que nós vamos depois explicar. As características definidas nesta fase não têm caráter de determinismo, mas de tendência. Então, no nosso corpo mental, eu poderei fazer alguma coisa, mas aquilo só se realizará dependendo do meu comportamento. É aquela história. Todos vocês lembram daquela história do Divaldo,
aquele diálogo fabuloso com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, como mentora carinhosa, que disse para Divaldo: Divaldo, vamos até o leprosário. Divaldo: não quero ir, não. Joana: precisamos ir. Aí Divaldo: não quero ir, não quero ir, não. Aí a Joana, como boa mentora carinhosa, disse: Divaldo, você quer ir ao leprosário ou para o leprosário? Divaldo foi ao leprosário. Exatamente essa questão, é exatamente isso que nós temos na nossa vida. Nós podemos, mas só podemos realizar aquele problema, podemos realizar aquela doença, se nós não tratarmos, se nós não enfrentarmos aquele processo. Por isso, as nossas dificuldades, os nossos problemas, nós precisamos enfrentar, sim, e principalmente sem a lamentação, sem a limitação da dor, do sofrimento, mas erguer a cabeça e saber que tudo o que acontece conosco é para o nosso bem. Então, o nosso corpo mental, que é o resultado do nosso pensamento e da nossa vontade, é um projeto nosso. Nós projetamos dentro daquilo, das nossas experiências passadas, a nossa necessidade atual e a nossa possibilidade atual, porque todos os problemas serão alcançados de acordo com a nossa capacidade de resolvê-los. A partir do momento em que eu criei esse corpo mental, ele vai servir de molde para o nosso corpo perispiritual. Aí você diz assim: cadê o corpo perispiritual? Vocês sabem o que é isso aqui? Cromossoma. Que interessante, né? Nós partimos, nosso corpo todo parte disso aqui. Cada célula do nosso corpo tem o nosso cromossoma. Lembra daquela frase: o nosso perispírito está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula? É exatamente isso. O corpo perispiritual é formado pela projeção do corpo mental, daquilo que eu preciso enfrentar nesta encarnação, somado à influência genética dos pais escolhidos. Bom, eu preciso enfrentar isso, aquilo. Qual é o formato do corpo? Bom, os pais vão dar o molde, vai ser parecido com o pai ou com a mãe, vai ter os olhos de um, a testa do outro, a boca do outro, enfim. Isso daí é, vamos dizer assim, o detalhe que poderá ajudar ou contribuir para aquela encarnação. E, fundamentalmente, a orientação dos espíritos especializados na construção dos corpos para a reencarnação. Então, quando eu vou reencarnar, vai ter a minha contribuição daquilo que eu preciso enfrentar, a contribuição genética do pai e da mãe e, fundamentalmente, a influência espiritual, que é determinante. Porque eles vão dizer: olha só, você projetou isso, mas você também precisa enfrentar aquilo, alterar alguma coisa. Então, o resultado dessa combinação desses fatores vai fazer com que aquele espírito que está sendo ligado ao óvulo fecundado, ele vai trazer o DNA, o nosso embrião, que vai determinar a formação do nosso corpo. Então, o nosso DNA, ele vai dizer exatamente, ligado célula a célula, se essa célula que vai se transformar no músculo, no osso, no sangue, enfim, em qual parte do nosso corpo, no fígado, no rim, enfim, cada um vai dar, ele vai moldar
O modelo organizador biológico é o nosso perispírito que guia o nosso corpo na sua formação e na especialização de cada área, de cada célula. Isso tudo em função daquilo que nós trazemos das nossas necessidades. Então ele pode dizer assim, olha, os rins poderão funcionar muito bem até os 50 anos. Depois dos 50 anos vai ter um problema renal, ou um problema de fígado, ou um problema cognitivo no cérebro. Enfim, ele vai ter a tendência. Agora, o nosso comportamento vai determinar fundamentalmente se aquilo vai se realizar ou não. Bom, e como é que esse corpo perispiritual se liga ao corpo material? Nós vimos então que aquela célula, aquele DNA, ele vai determinar a formação e vai estar em cada célula. Mas muito mais do que isso, no nosso corpo, todos nós sabemos que existem energias que fluem no nosso corpo. Nós não fazemos eletroencefalograma, eletrocardiograma. Por que essas energias? Por que esse eletro? Exatamente porque ele está medindo o fluxo elétrico que corre pelo nosso corpo. Os comandos elétricos que fluem do nosso pensamento, da nossa vontade e que percorrem o nosso corpo, trazendo saúde ou desequilíbrio. Essas energias, nós sabemos que onde tem uma corrente elétrica, ela cria um campo magnético em torno. Esse campo magnético, ele ultrapassa o limite do meu corpo. O que é esse campo magnético que ultrapassa o limite do meu corpo? A minha aura. Então, a minha aura, o campo energético que vai estar em torno de mim, é a exteriorização das energias que fluem no meu corpo, orientado pelo meu perispírito. Essas energias é que mantém a coesão do meu corpo físico e o funcionamento dele. Se nós cortarmos isso aqui, simplesmente eu morro. No livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, mostra o desdobramento de um médium, uma reunião mediúnica, chamado Castro. E é muito interessante porque André Luiz está assistindo o processo e os espíritos orientadores da reunião fazem com que o espírito do Castro se desdobre. E André Luiz disse assim, esquisito, ele saiu maior do que o seu corpo físico, com um formato esquisito, de um lado azul, do outro laranja. Que coisa é essa? Aí o que os espíritos fazem? Retornam com ele, dão passes e aí então desdobram novamente e saem. Por quê? Eles na verdade saíram com o corpo etéreo, com o nosso corpo, com esse campo energético. O que ia acontecer? Se eles continuam, simplesmente o Castro iria desencarnar, porque estava desestruturando o corpo físico dele. Aquele campo energético que o André Luiz descreve é exatamente esse campo que ultrapassa o corpo físico. Por isso que ele disse que achou estranho, porque o corpo era maior do que o corpo do Castro. Então eles retornaram e partiram daqui para fazer o desdobramento com o corpo perispiritual e não com o duplo etérico. Então nós vemos o seguinte, que o corpo perispiritual está ligado ao nosso corpo material, célula a célula.
Por isso que nós registramos no nosso perispírito tudo o que acontece no nosso corpo. Aquele processo do resgate, da gravação daquele inconsciente atual, ele vai registrar cada acontecimento, cada interferência. Por exemplo, como é que eu trato o meu corpo? Como é que eu cuido do meu corpo? Eu tenho viciações, eu durmo mal, eu me comporto mal, eu exercito mal, faço coisas que não deveria. Meu corpo está registrando e eu vou ter depois que responder por esse comportamento. Da mesma forma, se eu estou cuidando bem do meu corpo, também vai ser registrado de uma forma positiva aquilo que eu faço com o meu corpo. Célula a célula, porque cada uma delas vai registrar aquela memória. E isso já foi comprovado, inclusive, não por meios espíritas, mas por meios científicos desse registro, dessa ligação do nosso corpo diretamente com a nossa memória. Então nós vemos que do nosso espírito, aquele esquema inicial do nosso espírito até a nossa matéria, existe o núcleo consciencial, o corpo mental, que é a proposta que vai continuar junto com o espírito, o corpo perispiritual, o duplo etéreo, que é diretamente ligado ao nosso corpo. Quando nós, e aqui estão todos eles, quando estamos encarnados, esse duplo etéreo, quando nós desencarnamos, ele se desfaz naturalmente. Por isso que o espírita tem muito o hábito de desencarnou recentemente, vamos dar um passe de dispersão. Por quê? São essas energias que estão aqui que serão diluídas e devolvidas para a natureza. Porque não tem mais a necessidade de estar naquele corpo, porque já foi rompido a ligação. Então, o nosso corpo perispiritual é que vai reger, e eu vou me apresentar, eu como espírito desencarnado, eu vou me apresentar com o meu corpo perispiritual, não mais com o corpo físico. Então nós vemos o seguinte: quanto mais denso é o meu perispírito, quanto mais eu estou ligado à matéria, mais facilmente eu entro no campo visual daqueles que estão encarnados. Por isso que aqueles espíritos normalmente que aparecem em visões, Inglaterra então, quando tem correntes para cá, espíritos para lá, não sei o que. O que é? São espíritos ainda ligados muito à matéria. Então eles estão no limiar, vamos dizer assim, do nosso campo visual, vibratório. Então facilmente um médium um pouco mais sensível vai perceber, mesmo que não tenha o adestramento, vai ver aquele espírito que é o corpo perispiritual daquele espírito ainda muito ligado à matéria. Quanto mais elevado é o espírito, mais é diluído isso. O espírito mais elevado, ele não aparece. Muito dificilmente ele vai se materializar, a não ser em caso de uma necessidade ou no processo específico para alguma ação que seja necessária. E aqui, todos nós já ouvimos falar em ovoides, né? Quando leu aqueles livros de André Luiz, principalmente aquele Libertação, fala dos ovoides. O que é o ovoide? Simplesmente é um espírito que ele esqueceu pela monoideia, pelo pensamento fixo que ele começa a criar dentro do seu núcleo consciencial, aqueles núcleos de perturbação que nós vimos
se tornam tão fortes, tão atuantes, que ele acaba esquecendo da sua forma nominal. Então, o que acontece? Ele fica na monoideia, ele acaba virando um ovoide. Por isso que o tratamento usual para esses espíritos é aproximar esses espíritos de algum médium, de alguma pessoa preparada para isso, logicamente, para que ele receba aquilo que nós chamamos do choque anímico, em que ele vai entrar no campo vibratório de um médium e ele vai ser induzido a lembrar da sua forma física, da sua forma como homem ou mulher. Porque ele simplesmente esqueceu, ele está preso dentro da sua consciência perturbada. Ele esqueceu de formar um corpo mental. Ou muitas vezes também, ele lembra de um corpo mental, mas a perturbação é tamanha que ele começa a se lembrar nas suas encarnações passadas, quando ele foi um lobo, um lagarto, ou um animal peçonhento, enfim. Porque ele se sente assim. Ele cria aquela forma, mas ele não é aquela forma. Ele não é um lobo, ele é um espírito no estágio hominal. Só que a sua forma, ele exterioriza dentro do campo espiritual, aquelas furnas que André Luiz descreve, ele vai usar aquela imagem que representa a sua emoção. Mas ele não é aquilo. Da mesma forma, ele terá que passar por um processo de hipnose, vamos dizer assim, progressiva, de tirar a culpa que ele colocou dentro dele, porque tudo isso dos ovoides e das formas de animais é o processo da culpa, que nos faz ir àquela autopunição. Porque, como eu disse, nós somos o nosso pensamento e a nossa vontade. Então, essa ligação do espírito até a matéria é através dessas camadas sucessivas. Nós, fisicamente, nós estamos ligados, o nosso espírito, o nosso perispírito está ligado ao nosso campo vibratório através dos diversos chakras ou centros de força. O chakra básico ligado às glândulas sexuais. O chakra gástrico controla o sistema vago-simpático e a digestão. O chakra esplênico, ligado ao baço, é responsável pela vitalidade do organismo. O cardíaco é ligado ao timo e também às emoções, fundamentalmente. O laríngeo é ligado à tireoide, à fala, à expressão. O chakra frontal, que os antigos também chamavam de o terceiro olho, é ligado à hipófise. E o chakra coronário, como diz, a corona ou a coroa, é exatamente o chakra ligado à epífise ou pineal. É o chakra mediúnico por excelência. É através dele que nós fazemos o contato com os espíritos. É através dele que nós sintonizamos com o campo espiritual. E esse chakra coronário, ele comanda todos os outros centros de força do nosso corpo. As nossas glândulas e a nossa função orgânica do nosso corpo. Esse duplo etéreo, essa energia que flui no nosso corpo, nós temos, através do nosso pensamento e da nossa vontade, a capacidade de externar, de exteriorizar, de direcionar essa energia através do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, os fluidos vitais que circulam pelo corpo através do duplo etéreo formam a nossa aura e podem ser exteriorizados
por meio da vontade de ajudar o próximo. De que maneira? De que maneira é a forma mais fácil de nós identificarmos esse processo de exteriorização para ajudar o próximo? Simples, não? O passe é exatamente esse processo de eu dirigir àquele que senta na frente da minha cadeira a vontade de ajudá-lo, a vontade de transmitir a ele aquilo que eu tenho de melhor. Esse é o processo do passe. É quando eu projeto as minhas emoções, o meu pensamento, a minha vontade, o meu amor para aquele que está à frente de mim. Então, o passe espírita é prece, concentração e doação. O passe é simplesmente a imposição das mãos usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. São o nosso pensamento e a nossa vontade em comunhão com os espíritos benfeitores, dirigidos para a ajuda ao necessitado que procura o passe, e transmitindo fluidos de cura e renovação. Por isso que os médiuns têm que ter saúde, porque eu não posso transmitir saúde não estando saudável. Da mesma forma que eu vou procurar transmitir aquilo que de melhor eu tenho, e sabendo que aquilo que eu não puder doar, a espiritualidade completa através da interferência, da compensação, da ligação, porque todos os médiuns na sala do passe estão interligados entre si e trocando fluidos para que aquela pessoa que sentou ali na frente receba aquilo que ela precisa receber, aquilo que ela tem a necessidade de receber, que muitas vezes é diferente daquilo que a gente acha que precisa. Mas o auxílio é fundamentalmente espiritual. E não tenho dúvidas também uma coisa, que aqui, neste momento, neste ambiente, esse processo já se iniciou. Porque cada um está sendo identificado e vinculado a um médium. A necessidade de cada um está sendo analisada pela espiritualidade, e o auxílio que pode ser dado é dado aqui, dentro do nosso campo espiritual, e depois, se necessário, é complementado na sala do passe. Somente para um exemplo do que é essa energia que corre pelo nosso corpo e a forma como ela pode ser exteriorizada de uma forma bem impactante, vamos dizer assim, é o processo da materialização. E nós trazemos então uma imagem que é antiga, lógico, mas é do maior médium de materialização, Peixotinho, com a presença de Chico, e a materialização do espírito Irmã Josefa, por meio dos fluidos oferecidos pelo médium Peixotinho e testemunhado por Chico Xavier. Então vocês veem como esse médium, ele doa a sua energia, a estrutura mesmo de doação dele, de fluidos que ele tem, para formar a materialização do espírito. Então esse é o exemplo de amor, é o exemplo de doação realmente. É lógico que aquilo que nós trouxemos aqui é apenas uma ideia geral sobre o que é o perispírito. Mas ao menos eu gostaria que cada um levasse uma ideia daquilo que nós precisamos pensar, de construir dentro de nós, que nós somos fundamentalmente o nosso pensamento e a nossa vontade. É o nosso comportamento. Nós somos os senhores das nossas vidas. Nós escolhemos aquilo que precisamos passar.
nós escolhemos o melhor caminho ou o pior caminho. E não podemos colocar na mão de Deus ou de outros espíritos a responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. Então, agradeço a todos, espero que tenha trazido informação